A floresta. O que devemos saber para a valorizar, preservar e cuidar. Projeto de Clarice Costa e Maria José Gomes, do Agrupamento de Escolas de Búzio, de Valcambra, no âmbito da Oficina de Formação Estão a ouvir agora? destinada ao tema Educação para a Sustentabilidade e Cidadania Global. Os destinatários do nosso projeto são os alunos do 3º ciclo e 10º ano. Cidadania e Desenvolvimento, Geografia, Inglês, Ciências Naturais, Educação Visual, Português, Artes e Comunicação, Tecnologias de Informação e Comunicação são as disciplinas envolvidas neste projeto. Tivemos em linha de conta para o desenhar as aprendizagens essenciais das disciplinas, o Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Trabalhamos na modalidade dos DAC, Domínios da Autonomia Curricular, e contemplamos também o projeto educativo do Agrupamento de Escolas de Búzio. Neste percurso e neste projeto, procuramos trabalhar todas as competências-chave, a competência sistémica, procuramos trabalhá-la tendo como objetivo base conhecer formas de neutralizar o prejuízo que causamos ao ambiente com as nossas escolhas erradas, compreender que somos elementos fundamentais na mudança de paradigma, sensibilizar para a biodiversidade e sustentabilidade ambiental, conhecer a área e potencial da floresta portuguesa e alertar para a problemática da desflorestação. No âmbito da competência antecipatória, temos 2 objetivos. Um deles, reconhecer que hoje todos somos cidadãos globais e que as nossas escolhas têm impacto na saúde do nosso planeta, e avaliar o impacto da desflorestação. Quanto à competência estratégica, pensamos como objetivos contribuir para instigar a comunidade a optar por práticas mais sustentáveis, divulgando o trabalho desenvolvido, passando a palavra, e desenvolver nos alunos a capacidade de agir. Na competência normativa, o objetivo é incrementar atitudes e comportamentos de diálogo e respeito pelos outros e pelos espaços verdes. Quanto à competência interpessoal, manifestar consciência e responsabilidade ambiental e social, trabalhando colaborativamente para o bem comum, com vista à construção de um futuro sustentável. Este objetivo consta também do nosso projeto de agrupamento. Despertar nos alunos a consciência de que são cidadãos globais e que devem ser mais atuantes e habilitar os mesmos para o trabalho em grupo e para o respeito pelas opiniões e ideias dos outros. Na primeira sessão, através de um questionário em papel e na Google Forms, tentamos promover o diálogo intergeracional. Pedimos aos nossos alunos para preencherem este questionário com a ajuda dos seus avós, não pela dificuldade do tema, mas para promover um momento de convivência, de diálogo, de interajuda, portanto, intergeracional. Melhor apetrechados com a informação dos avós e também com a pesquisa que, na sequência desse estudo das respostas dos avós fizeram, os alunos procuraram depois refletir sobre a floresta mundial, tentando responder à questão: sabes a sua importância? Portanto, trabalharam o cálculo, a construção de gráficos, localização geográfica, resolveram uma ficha de trabalho e, obviamente, aprenderam com a respectiva correção. Na terceira sessão, criámos mais um recurso, aliás, eles estão em anexo e podem posteriormente ser consultados. É uma sessão para a floresta nacional, a floresta em Portugal. A pergunta que se impõe: conheces as suas características e por que deves preservá-la? É uma ficha que contempla a leitura, interpretação de texto, localização geográfica, capacidade de síntese e valorizamos aqui, portanto, levamos os alunos a perceber as funções ambientais e socioeconómicos da nossa floresta. Num quarto momento, os alunos foram convidados a visualizar e a ler um vídeo sobre o eucalipto em Portugal, na tentativa de compreender
historicamente a introdução do eucalipto na floresta portuguesa e refletir sobre esta espécie invasora e o prejuízo que ela pode trazer. Foi feita mais uma vez uma ficha de exploração do vídeo que foi visualizado. No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Biodiversidade, portanto, que se festejou, que é uma efeméride do dia 22 de maio, no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais, Cidadania e Desenvolvimento e Artes Visuais, criamos duas atividades principais. Chamámos-lhe o Stendhal da Biodiversidade, é uma exposição. Os alunos fizeram o levantamento de algumas espécies, algumas em vias de extinção, outras nem tanto, e houve meia exposição dos seus trabalhos à comunidade. Foi também solicitado, portanto, um desafio do Ecoescolas, designado As Aves que nos Rodeiam, e consta na criação, na construção de abrigos, comedouros, bebedouros para as aves, que foram colocados nas árvores do recinto escolar da nossa escola. Mais uma vez, com esta atividade, sobretudo com a construção destes bebedouros e abrigos, promover o diálogo intergeracional. Cheios de animação, obviamente, os alunos passaram a um ponto sexto, em que tiveram que responder à questão: quem são as árvores que temos no recinto escolar? Quem? Porque, tal como os seres humanos, procuramos que os alunos atribuíssem à árvore um BI, um bilhete de identidade. Esses bilhetes de identidade existem em português e em inglês. Para os alunos do terceiro ciclo foi trabalhado em português, para os alunos do 10º ano foi trabalhado em inglês. A aplicação PlantNet foi muito útil porque permitiu que de uma forma mais autónoma os alunos conseguissem obter toda a informação para o preenchimento adequado dos BIs das árvores que se encontram no recinto escolar. Na disciplina de Português e Arte e Comunicação, pusemos a poesia ao serviço da defesa da floresta e eles criaram texto poético. Portanto, deste modo, tentámos despertar para a criatividade poética dos nossos alunos. Num oitavo momento, a comunidade está informada? Era a questão que movia os alunos e movia sobretudo os alunos do 10º ano a produzirem um folheto que informasse acerca da biodiversidade ou da diversidade, sobretudo arbórea, das florestas, da importância da floresta também, sobretudo da floresta local. Para culminar o projeto, acho que é importante deixar uma marca para o futuro e então chamámos-lhe Devolução de Vida à Floresta e passará pela plantação de árvores, portanto de um azevinho, uma espécie em vias de extinção e que será feito no recinto escolar da nossa escola. Neste slide encontram-se algumas imagens do que foi desenvolvido. Não se encontram todas as atividades, mas algumas delas apenas. Como é que avaliamos os resultados? Primeiro, o questionário que se aplicou no início há de se aplicar no fim, o mesmo questionário, e ver da evolução das aprendizagens dos alunos. A observação direta e a conversação com os alunos é importantíssima para fazermos também esta avaliação, mas percebemos que os alunos se envolveram, andavam entusiasmados, realizaram inclusive mais do que um projeto na questão dos abrigos e dos bebedouros, mais do que um projeto, e isso demonstra o envolvimento e o entusiasmo em participar, portanto, nas atividades e nos desafios.
A metodologia de trabalho em grupo permitiu o desenvolvimento de soft skills, visíveis na tolerância, cooperação e respeito mútuos. Participação na oficina, pontos fortes. Foi uma grande oportunidade para refletir sobre questões atuais e urgentes relativas ao tema que estamos a discutir e houve, portanto, a motivação para continuar a fazermos mais qualquer coisa neste âmbito, na sala de aula, com os nossos alunos, na nossa prática pedagógica. Pontos menos positivos que dificultaram a nossa caminhada. Ora, o timing inadequado para o desenvolvimento de projetos mais interessantes e eficazes, o final de um ano letivo atípico e visivelmente instável, com matérias em atraso e a azáfama própria do fecho do ano. Decorrente do ponto anterior, o estado de exaustão em que todos nos encontramos, sobretudo os professores de terceiro ciclo e secundário, com elevado número de alunos e, portanto, volume excessivo de trabalho. A dinamização à distância também dificulta a execução de atividades e quebra o ritmo e o encanto. Expectativas. Portanto, tentámos adquirir conhecimentos, ou pretende-se adquirir conhecimentos e ferramentas impulsionadoras de mudança. Há que mexer também, potenciar a nossa capacidade de trabalho e inovar na forma de educar. Este é um ponto final na formação, porém, reticências na intervenção. Há muito a fazer. Muito obrigadas por tudo. Interromper. Gostaria de agradecer, e se vocês quiserem, ainda tem 2 minutinhos, se quiserem complementar com mais alguma coisa da experiência, da formação e da própria intervenção, podem fazê-lo. E no final de todas as apresentações, vamos abrir para questões. Posso só perguntar às colegas se este ano estão a fazer alguma coisa neste sentido? Este ano, a parte uma turma do 8º ano, sobretudo do 8º ano, nós estamos na equipa do Ecoescolas. Um dos temas do ano a trabalhar são os espaços exteriores e a biodiversidade, e estamos a continuar a fazer o levantamento da biodiversidade do nosso recinto escolar, em colaboração com uma entidade local. Vamos ter alguém especializado na área na nossa escola para nos orientar este trabalho, e estamos simultaneamente a trabalhar, portanto, as questões da sustentabilidade, da biodiversidade, uma atividade do Ecoescolas, e pelo menos uma turma, agora no início, está a dar continuidade àquilo que começou no ano passado, sim. Muito obrigada e muitos parabéns, muitos parabéns. Agora, Ao nível Maria José, de deixa-me inglês, fazer uma pergunta. Essa entidade é o Centro de Educação Ambiental? É o Centro de Educação Ambiental com a Adrimag também. Ok, porque eu amanhã faço intenção de falar desses projetos e por isso é importante essa mesma referência. Muito obrigado às duas. Muito obrigado às duas. Aquilo que nós vamos tentar fazer, para além do levantamento, é identificar as invasoras e tentar começar a retirar algumas. Porque na semana passada houve o seminário do Ecoescolas e também queremos começar a dar resposta a esse desafio. Portanto, para já um levantamento, inicialmente vamos começar com a vegetação, porque é mais fácil. Numa situação posterior poderemos ir às aves, répteis e afins, mas agora inicialmente porque é mais fácil e depois com mais experiência nos será permitido fazer um trabalho melhor. Vamos começar com esta tarefa, sim, com uma turma do 8º ano, sim. Como acho que a apresentação suscitou algumas questões, então a gente pode rever, porque a professora Suzana Pinto também quer fazer uma questão, e então fazemos as questões agora, mais uns 2 minutinhos, para poder passar para outra apresentação. Obrigada, Jane. Muitos parabéns às colegas pelo trabalho desenvolvido, gostei muito. E tinha só uma questão, que é como é que é envolver outros colegas vossos, como vocês falaram na questão da interdisciplinaridade e falaram de várias disciplinas envolvidas e notou-se bem o envolvimento. Como é que foi envolvê-los
o que é que isso implica, como é que vocês os conseguem envolver e como é que isso correu? Não foi muito difícil, e vou explicar porquê. Eu este ano sou a coordenadora da equipa pedagógica de 7º ano. No ano passado não era coordenadora, mas era elemento da equipa pedagógica. A equipa pedagógica, se calhar à semelhança de muitas outras escolas, é a tentativa de pôr em prática projetos interdisciplinares. Como eu estava nesta formação, avancei com esta proposta. Nesta equipa pedagógica estão uma grande maioria, aliás, todas as disciplinas que estão aqui envolvidas estão lá, para além de outras que em qualquer momento entram e saem do projeto. Ou, aliás, nós apostamos, quando não temos grandes possibilidade de fazer trabalhos anuais, fazemos pequenos trabalhos. Nós inicialmente fizemos alguns pequenos trabalhos e depois a equipa funcionou, correu bem, houve sempre disponibilidade, as coisas tinham um fio condutor e eu acho que isso que é importante. Quando se nota que há organização e sabemos para onde é que queremos ir, não é tão difícil as pessoas aderirem. E como eu estava nesta formação, criámos, eu e a Clarice, criámos este projeto. E depois fomos pedindo apoio nisto e naquilo. Depois há outra questão, há tantas atividades na escola que nós temos o hábito de compartilhar e é muito fácil juntar isto tudo. A biodiversidade é da área das ciências, no fim e no cabo, todos os anos, de uma maneira ou de outra, mais ou menos visível, acaba por se fazer alguma coisa. Por que não responder a este projeto particular? E foi assim que as coisas se foram desenrolando. A questão da... O que é que era? Portanto, pronto. E depois, muitas destas coisas é do Ecoescolas também. Aquele bilhete de identidade que nós fizemos de algumas árvores é uma ficha que é da ABAI, é cedida, portanto, pelo Ecoescolas, e estamos a responder a 2 desafios simultaneamente. Nem tudo tem que ser inventado, tem coisa que já está pensada. O que eu queria de facto dizer é que, se calhar, a forma como nós trabalhamos por causa da oficina, deveria ser a forma como o ensino deveria estar a redirecionar-se. Deveríamos estar todos a trabalhar de uma forma mais colegial e de uma forma mais cooperativa e não tanto preservar a forma antiga de ensinar cada um dono da sua sala e impenetrável quase. Portanto, o futuro, a meu ver, deveria ser de facto repensado, o futuro do ensino, no sentido de colocar as pessoas a trabalhar de forma mais cooperativa e não tanto isolados e individuais os trabalhos. Eu vou fechar com a pergunta da Maria do Rosário, porque temos que passar realmente para outra apresentação. Já me foi respondendo, mas a pergunta que eu queria fazer é exatamente essa. Se esse projeto, que é interessante, e onde os miúdos de facto aprendem várias coisas de vários níveis e de várias estruturas, mas a questão é, como é que era? As aulas eram a professora de inglês na sua aula, a professora de geografia na sua aula, a professora de educação na sua aula, ou conseguiram aquela dinâmica, que essa sim é interessante se começar a conseguir, que é de os alunos gerirem o próprio tempo, eles sabem aquilo que têm que fazer, eles sabem o projeto que têm, e depois eles próprios conseguem gerir o tempo. Os professores são dinamizadores, digo eu. Pronto, eu não percebi aí muito bem como começou. Outra coisa que eu não percebi, é uma questão técnica, é se há uma escola, se esse 7º ano é profissional ou é dos científicos humanísticos, porque tinha uma disciplina que se chama Artes e Comunicação. Artes e Comunicação era uma oferta de escola para 7 anos. Ok. Oferta de escola. E o 10º ano que entrou, eu não tinha outro público com quem haveria de trabalhar, não é? Então eu tive que trabalhar com o público que eu tinha, não tinha terceiro ciclo, tinha só secundário, e por isso trabalhei na aula de língua inglesa, e este ano também demos continuidade, participando até num projeto online, com poesia em inglês sobre a biodiversidade e o planeta e a defesa do planeta, com um pequeno vídeo. Portanto, tentamos dar o máximo e o melhor que pudemos. Só um alerta, é o bilhete de identidade, é preciso haver especialistas.
Nós já fizemos isso na nossa escola, tínhamos, é muito antiga, e tínhamos espécies estranhas, e houve asneiras, quer dizer, é preciso mesmo estar um especialista atento para não ficar o bilhete de identidade errado, não é? Que é desagradável. Claro. Nós estamos aqui por casa, recorremos muito às ciências naturais, biologia, ciências naturais. Recorremos mesmo ao Jardim Botânico. Pois. É mais perto, aqui no Porto é mais fácil. Pois. Sim. Olha, eu agradeço por hora as duas e passo. Obrigada, nós é que agradecemos. Muito obrigada. Agradeço as duas e passo a palavra à professora Filomena, que é doutora em didática e também professora auxiliar da Universidade de Aveiro em didática e supervisão didática das línguas, que vai apresentar o trabalho do grupo da Cláudia Arede e Paula Pereira, professores do primeiro ciclo, que é com o projeto Eu e os Direitos Humanos, contribuir para uma sociedade mais humana. Aí também tem 15 minutos para apresentar o projeto e, ao final, então, de repente, a gente faz a mesma dinâmica, abre questões. Quando faltar 5, eu aviso. Obrigada, Jane. Eu vou partilhar o meu ecrã. Penso que já estão a ver, só tentar colocar ecrã cheio. Certo. Pronto, como acabou de referir a Jane, eu vou apresentar o projeto das colegas Cláudia Arede e Paula Pereira, professoras do primeiro ciclo do ensino básico, que desenvolverem no âmbito do projeto TEDs, na oficina de formação, este projeto intitulado Eu e os Direitos Humanos, contribuir para uma sociedade mais humana. Este projeto pretendeu articular a sensibilização à diversidade linguística e cultural com os direitos das crianças através da exploração da literatura infantil. Foi um projeto que foi desenvolvido em todas as áreas curriculares do primeiro ciclo e também na oferta complementar literatura e cidadania. Daí essa vontade de selecionar uma obra, que foi o Lápis Mágico de Malala, e a partir dessa obra desenvolver o tema do projeto. Este projeto foi então desenvolvido em 2 turmas diferentes, por 2 colegas diferentes, uma delas com uma turma do primeiro ano e a outra uma turma de terceiro e quarto. Por isso, as atividades foram semelhantes, mas foram sendo sucessivamente adaptadas às características das crianças e de cada turma, mas as competências da educação para a sustentabilidade e os objetivos foram os mesmos. Temos aqui as fotografias das escolas. O primeiro ano na EB Comendador António da Silva Rodrigues e o terceiro e quarto na EB1 de Madail. São escolas do agrupamento de escolas, como tem aí, desculpem, Soares Bastos Oliveira das de Oliveira de Oliveira de Azeméis. Trata-se de turmas com crianças de diferentes culturas, vindas umas da Venezuela, outras do Brasil, e também crianças das comunidades ciganas, como está aqui referido neste diapositivo. Estes são os objetivos: desenvolver atitudes de aceitação, valorização e respeito pelo outro, refletir sobre a existência dos direitos humanos. Peço desculpa que saltou. Compreender a importância do direito à educação como um dos direitos humanos e dos direitos das crianças, compreender que no mundo existem diferentes línguas e culturas, sensibilizar as crianças, preparando-as para o diálogo intercultural, para a convivência com o outro, na diversidade linguística e cultural, promovendo então uma educação para os valores e de modo a tornar as nossas crianças e jovens cidadãos conscientes e proativos na sociedade e, paralelamente, desenvolver o pensamento crítico e a capacidade de argumentação. As competências da educação para a sustentabilidade foram todas tidas em conta e desenvolvidas no projeto, mas as colegas, no final, referem que foram, sobretudo, as 3 competências que estão aqui assinaladas a outra cor, a antecipatória, a normativa e a interpessoal, que tiveram maior enfoque e que foram mais desenvolvidas também
pelo próprio cariz do projeto. Desculpem, queria aqui selecionar a questão na competência normativa, o incremento de atitudes e comportamentos de diálogo e respeito pelos outros, com base na Declaração dos Direitos Humanos, e os valores da igualdade, da democracia e da justiça social, que fazem parte desta competência normativa, e também na competência interpessoal, a promoção de relações de convivência com o outro, ao nível das suas línguas, das suas culturas, dos valores, de modo a construir relações de abertura, de aceitação, de proximidade e de entendimento mútuo. O projeto contou com 8 sessões de 90 minutos a 2h30 e nos slides que se seguem poderão ver os trabalhos que foram feitos no primeiro ano, que estão à esquerda, e à direita na turma 3º e 4º ano. Na primeira sessão, as crianças foram convidadas a visualizarem imagens de escolas em diferentes continentes e diferentes partes do mundo e refletir sobre essas diferenças culturais, sobre as diferenças das escolas em diferentes países. Essa reflexão foi oral e escrita, e as crianças foram convidadas a escrever "Eu sou feliz na minha escola porque", e deram-se conta realmente de assimetrias, de diferenças entre a sua escola e a escola de outras crianças no mundo. Na sessão 2, partiu-se da leitura e exploração da obra O Lápis Mágico de Malala. Houve pesquisa pelas crianças mais velhas sobre o Paquistão e construção de um livrinho das pesquisas efetuadas, que depois fez parte do bloco do agrupamento. As crianças todas, as mais pequenas e as mais velhas, elaboraram um marcador de livros com o desenho da Malala e continuaram a escrita da frase "Para mudar o mundo, eu posso". A referir aqui que com esta atividade do 3º e 4º ano foram desenvolvidos vários conteúdos das áreas curriculares, foram pesquisadas diferentes conteúdos culturais que podemos ver neste slide. Procedeu-se a um trabalho de grupo e, portanto, houve oportunidade de desenvolver conteúdos curricularmente previstos. Na sessão 3, procedeu-se à visualização do discurso de Malala e debate sobre o mesmo. Seguidamente realizaram uma tarefa escrita e respectiva ilustração. Se eu tivesse um lápis mágico, usá-lo-ia para... E as crianças terminaram a frase. Também foi sugerido que continuassem a frase "Para mudar o mundo, eu posso". E este slide mostra essa partilha que depois ficou nas paredes das escolas e que outras crianças puderam também participar. Foi, portanto, um convite aos alunos, feito um convite aos alunos das restantes turmas a escrever as suas frases num cartaz colocado no hall de entrada da escola. Na sessão 4, procedeu-se à participação da professora bibliotecária do agrupamento, que trouxe imagens e vídeos sobre o modo de vida das crianças santomenses, sobre as escolas, as condições das casas, a alimentação, a higiene, o trabalho infantil, os brinquedos e também o trabalho efetuado pelos voluntários. E aqui tem à direita a carta, que é uma carta que foi baseada em factos verídicos, mas foi construída pelas professoras, que trata a história da Susana, uma menina de São Tomé, e no âmbito do projeto Casa Fiz do Mundo São Tomé. Procedeu-se à leitura então dessa carta, na qual a Susana conta aos alunos das duas turmas
como é o local onde mora e como vive. E realmente fala talvez consigam ver, mas diz: somos muito trabalhadores, mas a maioria dos santomenses são pobres, agora alguns são mesmo muito pobres, metade das famílias vivem em casas sem luz, sem água, e as casas, portanto, muitas crianças não têm o comer, etc. E, portanto, para além disso, fala-se dos brinquedos, da escola, da plantação do cacau, faz chocolate com o cacau, mas a maior parte dos meninos e meninas nunca comeu chocolate, é muito caro. Na sessão seguinte as crianças foram convidadas a fazer no primeiro ano a escrita coletiva de uma carta, no terceiro e quarto fizeram cartas individuais para responder à carta da Susana e contar como é que é a nossa escola e como é que as crianças da nossa escola vivem, qual é o nosso modo de vida relativamente à saúde, à família, à alimentação, aos brinquedos, ao material escolar, e ilustraram as cartas com desenhos. Depois, na sessão seguinte, as crianças quiseram também elas serem voluntárias e ajudar na recolha de material escolar a ser enviado para Santo Tomé e Príncipe no âmbito do projeto da Casa Fiz o Mundo. Aqui nesta sexta sessão houve alguma reflexão e debate sobre as diferenças entre a carta da Susana e as nossas cartas, as cartas das crianças. O que é que temos na nossa escola e o que é que as outras crianças não têm, como é que vivem algumas crianças, que condições lhes faltam, e partindo da frase escrita pela Susana, eu acho que todos os meninos e meninas deviam poder ir à escola e ter livros e brincar e ter um adulto para tomar conta deles e ter comida todos os dias e água e roupa e sapatos e, é claro, amigos, mas amigos nós já temos, só falta o resto. Questionar as crianças: será que todas as crianças têm os mesmos direitos? E o que é que são direitos humanos e o que é que leva as crianças a não viverem do mesmo modo que os meninos da nossa escola e quais são as razões pelas quais algumas crianças não vão à escola e o que é a Convenção dos Direitos Humanos. Então, cada criança escolheu um direito para o defender, para o estudar, para o ilustrar e para o apresentar à turma e explicitando a razão dessa escolha. A seguir, apresentaram esse trabalho às restantes turmas das escolas e realizaram trabalhos de ilustração sobre os direitos das crianças. Cá estão os direitos. Tem mais 4 minutos. 4 minutos. Muito obrigada. Também já estou quase no final. Portanto, temos aqui algumas ilustrações, os direitos que as crianças escolheram para mostrar e também algumas formas de os apresentar. Na sétima sessão, houve a exploração da letra e o professor de música veio ajudar, acompanhando à guitarra, uma canção que as crianças aprenderam sobre alusivo aos direitos das crianças. A oitava sessão, que não aparece aqui nos slides, foi dedicada ou consistiu numa reunião via plataforma Meet, em que as turmas das duas escolas puderam interagir uma com a outra, falando do projeto, das atividades diferentes que desenvolveram, das suas vivências, das suas aprendizagens. Nestes slides, portanto, temos aqui algumas evidências à direita relativamente ao desenvolvimento de determinadas competências e aprendizagens. A questão do Urdu como a língua principal do Paquistão. Urdu, nunca ouvi falar nessa língua, acho que o meu pai não sabe isso, nem que há mais pessoas a falar Urdu que português, vou-lhe dizer. Já sei apontar no globo onde fica o Paquistão, fica muito longe, mesmo ao lado da China. A Malala foi muito corajosa para defender os direitos das meninas e não teve medo.
E, portanto, esta competência, como disse há bocadinho, foi realmente uma competência forte, também empatia com o outro, a promoção das relações de convivência. Temos aqui alguns exemplos à direita que eu não tenho tempo de ler. As outras competências também foram desenvolvidas, a normativa, o incremento de atitudes de valores da igualdade, da democracia, da justiça social, o pensamento sistémico, a questão de as famílias santomenses ganham no mês 30 euros e o meu pai ganha mais do que isso num dia. Há tanta desigualdade de dinheiro entre os países. As crianças estão pequenas e não deviam andar com os irmãos mais novos às costas. Quando eu for grande, eu vou estudar para ter o poder de acabar com o trabalho das crianças. O balanço feito realmente pelas formandas, e que eu até já referi hoje de manhã. Este projeto, nas palavras delas, superou as suas expectativas, tendo em conta o interesse, a participação e o empenho dos alunos em todas as atividades propostas. Por esse motivo, consideram que o projeto iria ter continuidade neste presente ano letivo e que foi enriquecedora a troca de experiências e a partilha de trabalhos com outros anos de escolaridade, com as escolas, com toda a escola, o que será uma mais-valia no nosso percurso pedagógico. E referem então também que na visão delas a educar para a sustentabilidade seria sobretudo educar, no início pensavam que era sobretudo educar para a educação ambiental, para a preservação dos recursos naturais, mas que esta oficina de formação veio alargar o seu entendimento sobre o que é a educação para o desenvolvimento sustentável. E isso através de um aprofundamento científico que as levou a uma maior elucidação sobre a temática e que olhassem para a temática de forma mais abrangente. Pronto, muito obrigada. E eu também gostaria, as colegas não estão aqui, mas foi um gosto trabalhar com estas duas colegas e aprender com elas. De fato, gostariam muito de estar, mas não puderam, então a professora Filomena, como as orientou no projeto, fez a gentileza de apresentar o trabalho para que não se perdesse. Se alguém tiver alguma questão, se quiser já fazer, temos mais 2 minutos para as questões sobre esse projeto. A Nilza levantou a mão. Senhora Nilza. Sim, muitos parabéns, Filomena, e às colegas que não puderam estar aqui. E, no fundo, eu não vou colocar uma questão, vou fazer um comentário para corroborar aquilo que eu já disse hoje de manhã, aquilo que a doutora Ana Isabel disse ontem. É possível fazer diferente. Ok, a gente diz mal das escolas, dos professores, eles têm muito que fazer e no Covid aquilo foi horrível. Nós temos aqui relatos fabulosos de uma forma diferente de estar na escola, de estar na profissão, etc. Portanto, é possível fazer diferente e temos que dar os parabéns aos professores, aos parceiros envolvidos nos projetos, à IANA, às formadoras. A questão agora é saber, penso eu, ou algumas questões, é qual a continuidade disto, não é? Mas antes disso o que é que proporcionou isto? Eu acho que há aqui coisas que a gente já viu, a parceria entre os professores e os formadores, penso que foi importante, o acompanhamento que vocês fizeram quase contínuo, penso que foi importante, eventualmente aqui não está muito, mas as próprias direções das escolas aderiu a isto, portanto é importante isso, acho que o que se vai fazer no IO4, quais foram os fatores que potenciaram este trabalho, que no fundo responde um pouco àquilo que é o tema deste evento, não é? Que educação para o século XXI. Portanto, acho que estão todos de parabéns, queria-vos dizer isso. Agora é evidente que as questões continuam,
o IO4 espero que vá trazer alguma luz, não só sobre o que é que proporcionou isto e o que é que impediu ou constrangiu, e também se os professores estão a fazer diferente agora que estão a trabalhar de uma forma, pelo menos sem os formadores. Muitos parabéns a todos. Então, passamos a outra apresentação e depois, se tivermos mais questões, fazemos então no final. Agora vamos à apresentação da Conceição Santiago, do trabalho Nas Nossas Mãos da Sustentabilidade, Tereza Pinho e Maria Júlia Mortaga, que são educadoras do pré-escolar e que também têm bastante experiência em projetos e atividades relacionadas à escola. Podem partilhar a vossa tela. Boa tarde a todos. Antes de começar a partilhar a tela, queria só pedir desculpa em nome da colega Teresa Pinho, que não pode estar presente, mas que connosco combinou o que gostaria que fosse dito de parte do trabalho dela. E espero ser fidedigna ao que ela queria que eu dissesse. Então vamos compartilhar a tela. Nas nossas mãos, a sustentabilidade. Este projeto foi desenvolvido por estas 3 educadoras. Eu vou apresentar-me, faço uma breve apresentação da Teresa e a Júlia, que está a algures por aí, faz a dela. Ora bem, o meu nome é Conceição Santiago, sou educadora de infância desde 85, estive sempre ligada à rede pública do Ministério da Educação, participei em diversas coisas. Neste momento estou no agrupamento de escolas Fernando Pessoa, neste momento e já há muitos anos, há vários anos, no agrupamento de escolas Fernando Pessoa em Santa Maria da Feira. Estou numa escola que fica mesmo encostada no concelho de Ovar, e estou no Jardim de Infância, que é uma escola básica, portanto tem Jardim de Infância e primeiro ciclo, o que é uma vantagem em termos de trabalho e proporciona atividades muito interessantes. Não sei se a Júlia quer falar agora. Bom, avance. Eu sei que a Júlia, eu não sei se ela... Eu sou a Júlia Mortágua, fui colocada no agrupamento de escolas de Estarreja e mais propriamente no Centro Escolar de Salrio. Pertenço a um grupo 5, neste Jardim de Infância temos 5 grupos. Este projeto foi aplicado ao meu grupo, que é constituído por 18 crianças, entre os 3 e os 6 anos, e também, pronto, como todos os projetos, teve a participação, ou está a ter a participação dos encarregados de educação e com a colaboração também das colegas. Obrigada pelo convite. Ora, por último, de falar sobre a Teresa é educadora, esteve, quando desenvolveu este projeto, esta atividade relacionada com a oficina, ela estava no Concelho de Oliveira das Mães, entretanto, por concurso passou para o Concelho de Valdecâmara, onde reside. Hoje não está connosco porque está a fazer uma formação e não pode estar. Avancemos. A educação para a sustentabilidade constitui uma vertente fundamental da educação como processo de sensibilização, de promoção de valores e de mudança de atitudes e de comportamentos. Esta é uma sensibilização que começou com a Conferência das Nações Unidas em 72. Eu tirei o curso na Escola de Magistério Primário do Porto em 80, terminei em 84. E já na altura toda a nossa formação foi centrada nisto, se calhar foi daí que ficou o bichinho, e desde há muitos anos que esta é uma vertente que está no dia a dia, esteja eu a trabalhar com as crianças de jardim de infância, nas bibliotecas escolares onde já estive, com os deficientes na CERCI, isto é uma preocupação constante porque o planeta é único e é de todos. Ao nível das competências para a sustentabilidade, neste projeto podemos enquadrar competências normativas, uma vez que fomenta valores e princípios que a criança deve assimilar,
Competências interpessoais, porque não só estabelece uma relação social entre pares, como também promove o respeito pelas diferenças de cada um. Competências estratégicas, que visam dar resposta ou desencadear soluções para o problema existente. E competência antecipatória, promoção de um futuro mais sustentável, implementando novos hábitos no presente. Os objetivos educativos que selecionamos foram promover situações de exploração do meio envolvente através de atividades de descoberta do mundo, ampliar os saberes e experiências das crianças, sensibilizar para a importância da educação para a saúde, da educação ambiental, da cidadania e sustentabilidade, adquirir comportamentos adequados à preservação do ambiente natural e social, promover o desenvolvimento da atitude crítica, desenvolver atitudes de cooperação e de interajuda, educar para uma cidadania ativa, incitando as crianças a passar a mensagem de que tudo o que cai no chão vai parar ao mar, a toda a comunidade educativa, e compreender a necessidade de preservação dos ecossistemas e da biodiversidade em geral e da qualidade da água doce e salgada em particular. O enquadramento curricular do nosso projeto centrou-se nas orientações curriculares para a educação pré-escolar, que na área de conhecimento do mundo expressa a relevância da educação ambiental. Contacto com seres vivos e outros elementos da natureza e sua observação são normalmente experiências muito estimulantes para as crianças, proporcionando oportunidades para refletir, compreender e conhecer. Este conhecimento poderá promover o desenvolvimento de uma consciencialização para a importância do papel de cada um na preservação do ambiente e dos recursos naturais. Transversal ao nosso projeto, teve também um outro objetivo que faz parte das orientações curriculares, que foi o de conhecer e valorizar manifestações, não só do património natural, mas também do cultural e mesmo do linguístico. O nosso é um projeto circular que prevê 3 vertentes. A criação de uma horta sustentável, dando a conhecer os produtos que daí advêm, desde a semente ao fruto, a sua sazonalidade, a sua utilização na confecção das refeições da cantina e do doce de abóbora no outono, evitando-se os produtos químicos e promovendo uma alimentação sustentável e saudável. Num segundo momento, temos a recuperação de peças de roupa na confecção de sacos de pano para o transporte dos lanches de cada criança ou para guardar as sementes que venham a existir na horta, evitando-se o consumo de plásticos. Um terceiro momento pretende trabalhar a sustentabilidade ao nível ambiental no que concerne à preservação da qualidade das águas, nomeadamente a água do mar. Uma das atividades que desenvolvemos tem por título Na Horta e no Jardim. Nesta atividade trabalhamos várias áreas de conteúdo, como a expressão e comunicação, conhecimento do mundo, cidadania e desenvolvimento e formação pessoal e social. Os objetivos para esta sessão foram respeitar e valorizar o ambiente natural, contactar com novas situações que suscitam a curiosidade e o interesse por explorar, expressar ideias e opiniões sobre o que observa, desenvolver a curiosidade e a capacidade de observar, planear e pesquisar, conhecer as diversas etapas desde a recolha das sementes à colheita das novas plantas, estimular o desenvolvimento de atitudes que promovam a responsabilidade partilhada e a consciência ambiental e de sustentabilidade e promover o trabalho colaborativo com as famílias. Nesta sessão, observamos o espaço envolvente do edifício escolar, a horta e o jardim, pesquisamos e dialogamos sobre o que existe nestes espaços e qual a sua finalidade, organizamos o funcionamento da horta, fazendo a listagem do equipamento necessário e o local para a sua arrumação, preparamos o solo da horta, realizamos sementeiras e plantações. Para avaliarmos as aprendizagens do nosso trabalho, fizemos registros gráficos e fotográficos e criamos e desenvolvemos uma grelha de autoavaliação desta atividade. Agora temos aqui algumas das fotografias que fizemos e alguns desses registros. Nesta, por exemplo, estão ao centro as flores que se chamam, que faziam parte do nosso jardim, que foram recolhidas do jardim, que se chamam cravos tonantes, não sei se vocês conhecem.
Nós, quando acabou a época, guardamos-las, deixamos-las secar na planta, guardamos, e aqui os meninos estiveram com as flores a abri-las e a retirar e separar as sementes. É um trabalho de motricidade fina muito específico, mas para além disso recolhemos as sementes para voltar depois a semeá-las nos alfobres. Isso é já um dos tais elementos de vocabulário muito específico que queremos preservar. Alfobres, que é uma palavra que realmente, não sei se toda a gente conhece, mas que realmente queremos preservar e que existe nesta zona. Este é um registro de uma das crianças, estão aqui representados os cravos tonantes, estão as sementes que realmente são pretas, apesar dos cravos serem amarelos, as sementes são pretas, antes e o depois, o final da atividade. Esta foi a participação dos encarregados de educação, como tínhamos ali a articulação com as famílias, porque vêm de casa para a nossa horta e para o nosso jardim sementes, e depois nós não dizemos que tipo de sementes, cada um manda o que quiser. O que é que acontece e porque é que está aqui esta diversidade? Porque há sementes que são de casa mesmo, como nós obtivemos as nossas, através da planta seca, e há outras que são compradas. E depois fazemos esta distinção e os meninos têm que perceber as sementes que nós vamos preservando. Chegamos a falar no Banco das Sementes da Islândia, falamos em tudo isso, e nas sementes que são modificadas, como acontece com a transformação dos nossos alimentos e com a nossa sopa que vem da horta. Pronto, isto foi, não está aqui tudo, claro, mas foi uma das sequências que foi dada. Aqui temos a nossa bateria de trabalhadores da horta, que estiveram cada um com a sua covinha a semear, a fazer a sementeira daquelas sementes que tínhamos acabado de retirar das flores. São todos, como disse a Júlia, crianças de 3, 4 e 5 anos. Aqui já temos, eu não sei, dá para ver, dá um bocadinho. Aqui já estamos na plantação, e isto foi outra fase do processo, que é a diferença entre a sementeira e a plantação. O que é uma sementeira, o que é uma plantação. E eles estão a plantar tomateiros. Estiveram a plantar os tomateiros, são tomates cherry que tivemos até há pouco tempo. Com o verão nós tivemos tomates cherry agora até novembro. Este ano que nunca tinha acontecido. Aqui estamos na outra fase de sementeira, estão a semear feijão. No feijão, por exemplo, acontece uma coisa que eu não sei se conhecem, mas que eu só vim encontrar aqui em Valrico. Se mais alguém conhecer, era interessante dizer-me. Pode ser que nós consigamos saber, esclarecer uma dúvida. Há aqui um feijão, não sei se é este, que se chama feijão vaca, que eu não encontro em lado nenhum, em site nenhum, na cooperativa, em lado nenhum. E que chama-se feijão vaca porque há as manchinhas. De certeza que ele tem outro nome, mas provavelmente não sei onde é que ele existe, porque eu não encontro em lado nenhum. Portanto, e temos ali a plantação das alfaces ao lado. Aqui o regador, os meninos no final sabem que têm que regar. Este regador é muito suscetível a perdas de água, porque tem este caninho comprido e inclina para a frente e os meninos perdem a água. E então o Miguel, que está na frente, está a dizer ao Martim isso mesmo. Atenção, tens que segurar com as duas mãos, senão vai cair. Senão vai cair a água. E não se pode perder a água, porque se não chegarmos lá já sem nenhuma temos que ir para trás outra vez. Pronto, a preservação da água. Aqui outro momento que já não aconteceu durante o programa, mas que aconteceu agora mais recentemente, e que é a Feira das Colheitas, que é feita uma vez por ano na escola. Na Feira das Colheitas só há uma regra. A regra é, não se pode comprar nada ao supermercado. Quem tem traz, quem não tem vem comprar. O que lá tiver. Pronto. Aqui atrás vocês podem ver aquelas abóborazinhas, quase todas saíram da nossa horta. As que não foram vendidas, no final, fizemos o doce de abóbora, que fazemos anualmente, porque trazem sempre montes de abóbora para a Feira das Colheitas, portanto nós temos sempre doce de abóbora com nozes, fantástico, toda a gente gosta. Tudo que aqui vê foram mães, avós que trouxeram. Normalmente aqui temos a sorte nesta zona, e que eu considero que é uma sorte, de ter avós que têm o seu quintal, e aí vai outra palavra que faz a diferença. Os meninos dizem assim, na escola nós temos uma horta, em casa da avó temos quintal, porque a avó ainda usa
a palavra quintal. Há o campo e há o quintal. O quintal é o espaço pequenino dos legumes, que é a horta. Portanto, na escola há uma horta, mas é um sinónimo do quintal da avó. Pronto. Agora, na atividade Mãos à Obra, todos juntos pelo ambiente, trabalhamos como áreas de conteúdo, expressão e comunicação, conhecimento do mundo, cidadania e desenvolvimento. Peço desculpa, agora é a Júlia. Júlia, podes avançar. Esta é parte da Júlia, está bem? Na atividade Mãos à Obra, todos juntos pelo ambiente, trabalhamos como áreas de conteúdo, expressão e comunicação, conhecimento do mundo, cidadania e desenvolvimento e formação pessoal e social. Os objetivos para esta sessão foram desenvolver a curiosidade e a capacidade de planear, observar, pesquisar e experimentar, promover o trabalho cooperativo e colaborativo, debater questões-problema, assumir práticas de cidadania, incorporar práticas de um consumo responsável, compreender a importância da reutilização de materiais, abordar a educação ambiental através de ações sustentáveis, conservando o meio ambiente. Durante esta sessão, exploramos a história cachalota-baleia com a cauda plástica, realizamos um painel ilustrativo da mesma, debatemos questões-problema. Nós que utilizamos tanto plástico e tanto papel para acondicionar os lanches, será mesmo necessário fazê-lo? Qual é a alternativa? Vamos reutilizar um vestido, uma camisa ou uma t-shirt, à nossa nova roupa vamos dar uma nova vida. As nossas famílias também vão ajudar. Fizeram um guardanapo e uma sacola para o lanche transportar. Elaboramos também um poema sobre a atividade, articulando com a professora de Educação Musical. Para avaliarmos esta atividade, fizemos registros gráficos e fotográficos e uma grelha de autoavaliação. Pronto, a nossa questão, problema, era como acondicionar o lanche escolar, uma vez que nós começamos a observar que dentro das mochilas o lanche vinha acondicionado com plásticos e mais plásticos e mais plásticos. Então, nós começamos a dizer o que é que nós poderíamos fazer para transportar o lanche de uma forma mais sustentável e económica. Então as crianças na altura disseram logo, vamos fazer uma saca. Mas como? Disse eu. Já sabemos, as nossas mães e avós vão ajudar. Pronto, a par disto, exploramos a história da baleia cachalote, com a cauda plástica, que é uma história da Luciana Vain-Perret-Monte, da Betwain, onde a personagem principal é a baleia, que junto dos seus amigos, ou com os seus amigos, os animais marinhos, resolveu limpar e defender os mares e os oceanos. Ao longo desta história, transformou a sua cauda numa cauda de plástico e também com a ajuda dos outros animais conseguiu vencer esta luta. As crianças conseguiram também entender que se nós nos unirmos e trabalharmos em conjunto, poderemos mudar um bocadinho as atitudes e preservar a natureza. Depois quiseram fazer um painel ilustrativo, que estão a ver. Este foi um trabalho de grupo. A seguir, pronto, ficou assim. Lá estiveram, também tem a ver com um bocadinho com as artes no jardim de infância. Quiseram desenhar e com motricidade fina, que também é importante desenvolver nestas idades, as ondas do mar e o mar sem plásticos. Depois, entretanto, os encarregados de educação colaboraram connosco, e as avós, muitas avós,
fizeram as tais saquinhas, que eles chamam as sacolas, e os guardanapos. Depois as crianças quiseram também deixar a sua marca. Fizeram desenhos e escreveram o nome, as que sabem escrever o nome. E depois aqui, em articulação com a professora de Educação Musical, porque a Junta de Freguesia de Salreu paga a uma professora de Educação Musical para pronto, ir lá à sala uma vez por semana. Nós fizemos uma canção, que é a tal, que não está aqui, mas que cantamos muitas vezes, que é como o pão e bebo leite todos os dias na escola, já não uso plástico, ponho tudo na sacola. O vestido estava velho, a camisa estragada, a avó reutilizou, que sacola engraçada. A mãe ficou feliz, eu muito contente e assim todos juntos cuidamos do ambiente. Pronto, aqui está a decoração, quiseram então decorar, ficaram bastante engraçadas. Pronto, e aqui foi mesmo, é um trabalho de colaborativo de todos os elementos do grupo, incluindo os encarregados de educação e as famílias. Pronto, este projeto está a ter continuidade porque eu também me encontro ainda no mesmo grupo, ou com o mesmo grupo. Na atividade O Mar Começa Aqui, as áreas de conteúdo trabalhadas foram a expressão e comunicação, conhecimento do mundo, cidadania e desenvolvimento e formação pessoal e social. Os objetivos para esta sessão eram desenvolver uma educação para a cidadania, respeitar e valorizar o ambiente natural, desenvolver a criatividade e o sentido estético, promover o trabalho colaborativo e o espírito de entreajuda, desenvolver a curiosidade e a capacidade de experimentar e facilitar a emergência da linguagem escrita. Ao longo desta sessão, observamos o espaço envolvente o edifício escolar, nomeadamente as sarjetas, dialogamos e elaboramos sugestões de melhoria e registro gráfico sobre o que observaram. Fizemos o levantamento de algumas grades das sarjetas para procedermos à limpeza. Compilamos as ideias e sugestões que surgiram ao longo da atividade para a melhoria do ambiente, para posteriormente realizar um painel coletivo e expor na escola. A avaliação desta atividade foi feita através de registros gráficos e fotográficos e de grelha de autoavaliação. Estas são as fotografias registadas pela Teresa na escola com os alunos a fazer o levantamento das sarjetas, a limpeza. Para vocês, assim, porque já passou mais... Ok, está mesmo a acabar. A observação e a limpeza das sarjetas. No processo de avaliação deste projeto, tivemos em conta o seu impacto junto dos alunos, mas também o impacto que teve para nós, docentes e formandos desta oficina. Para os alunos, este projeto permitiu criar cidadãos mais responsáveis, solidários e respeitosos uns com os outros e com o planeta, conhecer o meio envolvente, as suas potencialidades e fragilidades, entender a circularidade do processo de desenvolvimento das plantas e da alimentação sustentável, intervir neste processo e trabalhar os 5 R's para a implementação de uma política de sustentabilidade no meio que os rodeia. Para os docentes, esta formação teve como aspectos positivos o enquadramento normativo e histórico, a literatura diversificada que nos foi proporcionada, o trabalho colaborativo e cooperativo, os momentos de reflexão conjunta, as sessões interessantes e dinâmicas e a enorme transmissão de informação e de literatura pertinente associadas ao tema da oficina de formação. Os aspectos menos positivos, mas inevitáveis, foram a ausência de sessões presenciais. Pronto, e está tudo. Gostaria de agradecer, né, a Teresa mesmo estando,
a Conceição e a Júlia por essa partilha tão importante, tão interessante para que a gente possa pensar ações futuras também. Abro para 2 minutos de questões para passarmos, então, ao último projeto. Se alguém tem alguma questão para elas, por favor. Eu só queria dizer que o feijão, se calhar, é o Catarino. Tem manchinhas. Mas não, são diferentes, Clarice. Pois eu esse também pensava que era, mas são diferentes. Do Catarino, é verdade. O rajado, olha. O rajado, pois não sei. Mas isso do feijão vai ser muito difícil, professora. Existem milhares de... Isso já descobri eu. É um mundo sem fim. O feijão é das sementes que mais variedade tem. É uma coisa diversificada, já descobri. Na internet parece feijão paradinho. Professora Ana, queria falar? Não, eu estava a pôr palmas para os colegas. Alguém quer fazer alguma questão ou passamos ao último projeto e depois? É melhor. Então, passamos à apresentação do último projeto, que vai ser feita pelo Francisco. É do grupo da Juliana Duarte, Carla Carvalho e Sandra Martins, que são professores do primeiro ciclo e também não puderam estar presentes. E o Francisco vai, então, compartilhar conosco o trabalho. Ok, então, olá, boa tarde. Dando continuação à apresentação destes projetos fantásticos, então eu vou-vos apresentar outro projeto desenvolvido na mesma oficina de formação. Claro, o projeto que eu vos vou apresentar é o projeto que se intitula Árvore dos Desejos, projeto que foi desenvolvido pelas professoras Carla Carvalho, Juliana Duarte e Sandra Martins, com o meu apoio e da professora Mónica Lourenço. Este projeto ele foi desenvolvido no primeiro ciclo, em 3 turmas distintas, uma turma do primeiro ano, uma do terceiro ano e uma do quarto ano. Ok? Portanto, em relação aos objetivos do projeto, as professoras na altura apresentaram um conjunto, como podem ver aqui, ainda considerável de objetivos, embora elas tenham dado... Desculpa. Embora elas tenham salientado este primeiro que vocês podem ver aqui a negrito como o grande objetivo do projeto, que tem a ver com o quê? Precisamente com o consciencializar as crianças sobre o papel que estas têm na preservação do planeta, em particular através da promoção de atitudes de empatia, de respeito, para consigo, para com o outro e para com a natureza, para com o mundo. Para alcançarmos este objetivo, foram definidos outros objetivos, como podem ver aqui, como por exemplo, desde perceber o que são as ações do ser humano e que impacto é que estas têm no meio ambiente, ou até, por exemplo, já relacionada com outras dimensões que não a dimensão ambiental, uma discussão que temos tido aqui já desde ontem, por exemplo, identificar a necessidade entre o que é uma necessidade de um desejo ou compreender o conceito de generosidade. De facto, também, como tem sido dito, este projeto, no que diz respeito às competências para a sustentabilidade, ele também procurou integrar ou promover o desenvolvimento daquilo que foram identificadas como as 5 competências para a sustentabilidade, e nesse sentido eu até acho que é importante nós dizermos que o desafio, isto foi um desafio que foi lançado às formandas, ou seja, nos projetos que elas iam desenvolver, elas tentarem promover o desenvolvimento das 5 competências de sustentabilidade e também, por exemplo, tentarem construir um projeto que integrasse as diferentes dimensões da sustentabilidade. Um aspecto que eu acho interessante e que muito tem a ver com aquela que foi a temática central da nossa oficina de formação é que, se vocês repararem, as professoras, ao longo das 5 sessões, elas têm a presença das 5 competências, como eu já disse, mas que há uma que se repete em todas as sessões, que é qual? A competência interpessoal. E esta tem muito a ver, neste projeto, com esta, então, consciencialização do eu, do outro, do meu papel, o meu impacto no mundo, o impacto do outro, etc. Okay? Este projeto, então, as professoras desenvolveram
foram desenvolvidas 5 atividades e também na linha daquilo que temos vindo a discutir, gostava que vocês prestassem atenção a alguns aspectos, como por exemplo, este é um projeto, tal como os outros que já foram aqui apresentados, em que nós vemos a articulação entre o espaço interior e o espaço exterior, onde vemos a articulação e a transversalidade entre diferentes disciplinas, vemos o recurso a diferentes estratégias pedagógico-didáticas, umas mais tradicionais, como podemos ver nesta ficha, através do preenchimento de fichas, de trabalho, ou realização de testes, ou outras atividades, algumas até de forma colaborativa e que envolviam o uso de tecnologias, etc. Ora, apresentando então um pouco mais detalhado cada uma das sessões. Nesta primeira sessão, ora bem, como vocês podem perceber, o projeto ele chamava-se a Árvore dos Desejos, e este projeto chamava-se a Árvore dos Desejos porque ele teve como ponto de partida esta obra do Shel Silverstein que se chama The Giving Tree, ou em português, a Árvore Generosa. E esta primeira sessão desenvolveu-se em torno deste livro, ou seja, em torno da leitura do livro, a exploração dos paratextos, a capa, a contracapa, etc., o título do livro, os personagens, o que é que achavam que eles esperavam que ia acontecer na história, quais os objetivos, etc. Para terminar com um pequeno diálogo, onde pela primeira vez as professoras tentavam levar as crianças a colocarem-se no papel do outro e pensarem então como é que será que elas por vezes não se sentiam como o personagem da história? Se sentiam como personagem da história, em que situações? O que é que as levava a fazer? O que é que as levava a pensar? Ou será que em vez de se sentirem como o personagem, se sentiam como a personagem da história? Okay? A segunda sessão, já que foi intitulada de Diversidade Ambiental, foi uma atividade, como vocês podem ver, ela foi desenvolvida no espaço exterior e ela tinha como principal objetivo fazer um levantamento daquela que era a diversidade biológica, em particular a diversidade das plantas, das espécies vegetais, no espaço escolar. Então, através do recurso a uma aplicação que está aqui, a aplicação SIC, as professoras que há pouco estavam a falar que iam fazer o levantamento das árvores na escola, das plantas invasoras e tudo, podem utilizar esta aplicação, é só apontarmos com o telemóvel a câmara para a planta e ela identifica qual a espécie, é uma aplicação muito interessante. E com esta atividade, aquilo que as crianças tiveram a oportunidade de ver foi, lá está, compreender que no nosso redor, às vezes, existem coisas que estão à frente dos nossos olhos e que nós não prestamos atenção. Neste caso, em particular, a questão da diversidade biológica e do impacto que esta tem no nosso contexto. A sessão 3, que foi intitulada da desflorestação, embora ela não se tenha centrado na questão só do abate de árvores, foi uma sessão onde, como vocês podem ver aqui, ela elencavam um leque vasto de objetivos, mas aquilo que se pretendia com esta sessão, portanto, era discutir com as crianças, discutir com os alunos, quais é que elas pensavam, quais é que elas acham que são as consequências positivas e negativas da desflorestação, okay, do abate das árvores, porque é que isso acontece, e de seguida a levar à elaboração de um cartaz, como podem ver aqui na fotografia à esquerda, um cartaz em forma de árvore, onde as crianças iriam elencar os aspectos aquilo que elas consideram os benefícios que se podem obter a partir de uma árvore, cada um dos seus constituintes. E como vocês podem ver, por acaso na fotografia pensava que dava para ver melhor, mas alguns dos aspectos que elas apontam não têm só a ver com questões ambientais, mas também outros aspectos, como a questão da proteção, do abrigo, um aspecto que tem a ver até com o embelezamento das ruas, das nossas cidades, né? E elas compreenderem que tem um impacto, os jardins, o espaço verde, etc. Aqui vocês podem ver uma banda desenhada que foi desenvolvida, que foi criada pelas professoras e cujo objetivo era colocar as crianças perante algumas situações de desafio. Por exemplo, nesta situação nós vemos como se surgíssemos a meio de um diálogo em que a professora está a dizer à criança que sim, era uma floresta, mas entretanto as pessoas cortaram as árvores que aqui estavam. E a criança a perguntar porquê, e depois a professora explica-lhe e conclui a dizer é isto que nós chamamos de desflorestação. A quarta sessão, mais voltada para uma dimensão socioafetiva, uma dimensão cultural, desta ideia de educação para a sustentabilidade, foi com as crianças.
Portanto, começou-se com um diálogo sobre o que é que as crianças entendiam que seria uma necessidade, o que é que são as nossas necessidades e os nossos desejos. E a partir desse levantamento foi discutido com as crianças o que é que realmente era considerado uma necessidade, o que é que era considerado um desejo. No quadro interativo, as professoras criaram um jogo que com as crianças as levaram a tomar decisões, a colocar perante o desafio de terem que tomar decisões, o que é que elas consideravam um desejo ou uma necessidade, e no final foi feita uma reflexão sobre a discussão que tiveram. Tudo isto para quê? Para terminarmos com esta quinta sessão, que elas intitularam de Relações Humanas, ou seja, na minha perspectiva também muito diz sobre o percurso que foi dado, ou a ideia de evolução que foi dada a este projeto, e nesta atividade aquilo que foi pedido foi então que, numa lógica também de garantir, ou de tentar garantir que aquilo que foi discutido e tudo que foi desenvolvido ganhe forma e ganhe consistência nas crianças, e também de uma lógica também de partilha daquilo que foi desenvolvido ao longo deste projeto com a comunidade, com os pais, etc. Nesta atividade, aquilo que as crianças fizeram foi criaram a sua própria árvore generosa. Então, cada um teve que recortar em papel colorido a forma de uma peça de fruta, por exemplo, e no final, nessa peça de fruta, elas tiveram que colocar as suas mensagens, algumas de motivação, outras de alarme, outras simplesmente do género informativo, sobre as questões que foram discutidas, e que ficou exposta no espaço escolar, que é esta árvore que vocês veem aqui. Pronto, dizer também que este projeto, tal como os outros, ele foi acompanhado por instrumentos de avaliação, não só das aprendizagens das crianças, mas também daquilo que foi o trabalho desenvolvido ao longo de cada sessão, ok? E por fim, em relação àquilo que foram o balanço da participação na oficina de formação, segundo as formandas, e que vai na linha daquilo que também já foi apresentado, que tem a ver com a possibilidade de trabalhar em temas que interessam, mas sobre os quais ainda não tinham o conhecimento desejado, a atitude, as relações que foram criadas entre os formadores e entre as próprias formandas. Também foi salvado por este grupo, por exemplo, a questão do tempo e da organização e gestão do tempo. Mas, acima de tudo, o que eu acho mais importante é salientar realmente, tal como já foi dito ontem e como já foi dito também hoje, e que também é possível de vermos naquilo que são as reflexões destas formandas, é realmente a alteração que houve, ou pelo menos o aprofundamento que houve no entendimento do que é a educação para a sustentabilidade, o que é este conceito e o que é que ele implica. E muito obrigado pela vossa atenção, e não se esqueçam de ser um bocadinho mais como a árvore, um bocadinho mais generosos, que é importante e fundamental para a sustentabilidade. Obrigado. Gostaria de agradecer ao Francisco, em nome da Juliana, da Carla e da Sandra, e abrir, então, para questões. Que ele possa responder em nome das três participantes da formação sobre o projeto. Quem quiser colocar um comentário, uma questão. Eu gostava muito, se não houver questões direcionadas ao Francisco, gostava de dizer duas coisas. Primeiro, que me sinto extremamente orgulhoso de ser diretor de um centro de formação que teve uma oficina de formação com estes produtos, com estas reflexões, com este envolvimento dos profissionais da educação, de educação de infância ao ensino secundário, dos agrupamentos associados e algumas colegas que, não sendo do nosso território, tiveram a oportunidade de fazer formação, uma vez que ela ficou aberta e as pessoas puderam fazer a sua inscrição, depois havia critérios de seleção, foram selecionadas estas colegas que já não estavam no nosso território, porque hoje, se calhar, algumas já não estão no nosso território, por força da mobilidade que aconteceu no ano letivo passado, para este ano, e, portanto, é um imenso orgulho ver este resultado. Mas é evidente que este resultado também tem uma outra âncora muito, muito forte aí no lodo da RIA, que é o grupo de formadores que se envolveram com este grupo de formação e que permitiram que estas colegas dessem um passo em frente no conhecimento e no conhecimento sobre a sustentabilidade e que, de certeza absoluta, hoje estão a trabalhar nas suas escolas de uma forma diferente. E isso
apraz-me registar, é motivo de reflexão também da minha parte, enquanto diretor do centro, e dizer-vos que, e agora deixo esta nota para o grupo, que continuamos ao dispor tal qual estivemos no momento em que fomos convidados. Eu fui convidado, sei que outros centros foram convidados, nós acolhemos a ideia, nós abraçámos a ideia, nós estivemos presentes. Tenho pena que os outros centros aqui da área de influência da Universidade de Aveiro não tivessem aproveitado esta oportunidade, mas foi uma excelente oportunidade formativa que tem estas marcas e estes marcos que estão aqui disponíveis para todos. Muito obrigado a todos que se envolveram e bem-ajam. Obrigada. Primeiro que tudo, obrigada ao José Rosa e ao Centro pela confiança e por nos terem proporcionado também este grupo de formandas e terem acreditado que a formação era importante. Mas temos ideias para vocês depois, mais para a frente. Muito bem, cá estaremos. Mas claro, agradecer às formandas, sobretudo, que realizaram o trabalho, quase nunca faltaram às sessões e era preciso acabar a sessão, porque já passava da hora sempre, todos os 15 dias, e pelo entusiasmo posto e pelo alargamento das nossas propostas a outros grupos, às escolas, a outros atores educativos, foi um gosto. Nós é que agradecemos, muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Crescemos muito e vamos ver se fazemos outros crescer também. Pronto, obrigada. Obrigada. Acho que para encerrar, acho que a gente pode dizer, não, a Suzana e a professora Nilza, então, querem fazer um comentário. Não, só estou a bater palmas, só estou a corroborar a alegria que o diretor do... Só estou a corroborar e a dizer que estou muito grata também a todos. Nós, só para fechar essa sessão, nós tivemos 8 projetos, acho que todos revelaram principalmente a partilha que houve entre os formadores e os professores formandos, acho que isso foi muito importante. Lógico que a gente sabe que uma formação online tem as suas limitações em dados itens, em dados aspectos, mas eu acho que foi possível que se estabelecesse um diálogo comum, uma proposta comum, um desejo comum de aprender. Acho que isso foi o mais importante, o mais marcante dessa formação. Então, da minha parte, também como uma das formadoras e participante da oficina, gostaria de agradecer e salientar mesmo a excelência dos projetos e do trabalho desenvolvido por todos os professores e educadores. E amanhã daremos continuidade ao evento no mesmo link, às 10 da manhã.